Parece que o clássico Flamengo e Fluminense continua, né, após o apito final. Isso mesmo, torcidas, dirigentes, né, jogador fazendo postagens nas redes sociais. Parece que o clássico ainda continua, né? Lembrando que Flamengo e Fluminense aconteceu na noite de terça-feira, um jogo até mesmo com muitas emoções, Flamengo dominando, Fluminense ali fugindo das suas características, se defendendo contra um Flamengo que demonstrava raça, né, demonstrava um bom desempenho, né, durante o jogo todo. E também teve as polêmicas, né, em relação à arbitragem, né, expulsão que era para ter, né, jogador que era para ter sido expulso, jogador que não era para ter sido expulso, lances que deveriam ser revistos, que não deveriam ser revistos. Muitas discussões estão rolando, né? Inclusive o técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva, ele questionou muito, né, as faltas que o Flamengo estava fazendo, né, para impedir que o Fluminense pudesse sair jogando, e também o lance que o Gabigol, né, dá um pisão no Ganso, que diz ele, né, que foi, na sua concepção, intencional. Cara, assim, eu acho que são brigas de narrativas bem normais e tranquilas e comuns, né, de ambos os lados. São cada um defendendo seu escudo, para mim isso é super normal. É claro que tudo que aconteceu nesse clássico entre Flamengo e Fluminense em questão à arbitragem, teve lances que realmente, cara, a gente tem que questionar. Por exemplo, eu sou flamenguista, óbvio, esse canal aqui é do Flamengo, mas realmente o Gabigol, aquele lance do Gabigol deveria ter sido olhado pelo VAR, até mesmo para saber se deveria ali expulsar ou não, né? Mas assim, eu acho que o lance sobre as faltas que ocorreu, cara, sinceramente, teve muitos lances ali, né, que o Flamengo ali naquele atacar, defender, roubar na saída de bola, teve muitos lances ali que sinceramente eu achei que o Daronco exagerou em ter marcado falta, porque teve muitos lances que pra mim não foi falta. Em certos momentos aqui eu fiquei pé da vida, muito bolado mesmo, tá? Com o Daronco, por ele estar apitando lances ali que sinceramente, cara, pra mim não foi falta. Mas o torcedor do Fluminense, né, o próprio Diniz, acha que ali era uma falta desenfreada que o Flamengo estava fazendo e que deveria o Daronco ter aplicado o cartão amarelo justamente para que os jogadores do Flamengo pudessem, né, chegar mais limpo. Mas sinceramente, cara, para mim o Fluminense entrou num ritmo 90% ali de 90 volts, vamos dizer, e o Flamengo entrou no 220, irmão, querendo o jogo, né? O Flamengo que tá pilhado, obviamente, né? A torcida do Flamengo também, né? Por tudo que o clássico Flamengo e Fluminense vem envolvendo nos últimos anos, né? O Fluminense dominando, né? Ganhando e tudo mais. Então, tipo assim, os jogadores do Flamengo entraram pilhado, né? Até mesmo porque vinha muitas provocações de jogadores como Felipe Melo, até mesmo aí após a final do Campeonato Carioca. Então o Flamengo entrou no 220, irmão. E o Fluminense muitas das vezes dormia ali e o Flamengo vinha e roubava a bola. E eu sinceramente achei muito assim que o Daronco, né, exagerou, tá, em ter apitado algumas faltas, embora o torcedor do Fluminense, tudo bem, é a opinião dele, enxerga de forma diferente, enxerga que foi falta sim, era para ter marcado e tudo mais. Para mim o Daronco é aquele tipo de árbitro, cara, que ele pipoca muito o jogo, que ele para muito o jogo. Que muitas das, inclusive, né, tem um grupo aqui do Flamengo, eu cheguei a falar muito isso aqui no grupo, né, de o Daronco ser um árbitro péssimo para apitar um jogo que, cara, ia ser pegado, né, porque são duas equipes que gostam de ter a bola, né, então obviamente ia ser um jogo muito brigado para saber quem ia ficar mais com a bola, né, e o Flamengo ganhou nesse estilo de jogo, né, de querer ficar mais com a bola. Ganhou, portanto que dominou os 90 minutos, embora não foi efetivo para fazer o gol, tá? Então assim, para mim era um árbitro péssimo para estar apitando um jogo como esse, né, que ele pipoca muito. E para mim ele marcou exageradamente algumas faltas. Inclusive eu falei, se fosse o Rafael Claus, ele é mais permissivo. Provavelmente ia ter muito mais lances de perigos, né? Porque o Flamengo procurava roubar a bola ali na saída de bola do Fluminense. Quando o Flamengo perdia a bola, já tentava recuperar mais rápido possível, né? Para o Fluminense não ter espaço, né? Nem tempo e espaço para poder sair tocando essa bola, que é o jogo do Fernando Diniz, em que ele executa muito bem, né? Então assim, cara, sinceramente, se fosse o Rafael Claus,
E eu até vi alguns torcedores do Fluminense falando que se fosse o Rafael Claus talvez seria pior. E realmente seria pior, né? Porque o Rafael Claus, ele deixa mais o jogo correr, né? E se com certeza, e eu acho que na minha concepção, o próximo árbitro para o jogo de volta entre Flamengo e Fluminense, que acontece logo na entrada ali no mês de junho, né? Vai ser o Rafael Claus. Vai ser o Rafael Claus, tá? Então, cara, é um jogo que tá dando o que falar, embora o apito final, né? Parece que o clássico continua entre Flamengo e Fluminense. Cara, agora o Diniz vê o que ele tem que melhorar na equipe dele lá, o Flamengo vê o que tem que melhorar aqui, ter a sua contundência, como diz o Jorge Sampaoli, né? E a CBF colocar um árbitro, né, menos pior para apitar o jogo entre Flamengo e Fluminense, né? Mas com certeza, cara, a pressão para o segundo jogo do lado do Fluminense tá aí, tá acontecendo, né? Torcedores, dirigentes, jogador já pressionando, treinador também já pressionando para o jogo de volta que acontece, né? Logo menos daqui a 2 semanas, tá ok? Bom, o Flamengo agora vira a chave, vai enfrentar o Fluminense, né? O Fluminense vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, né? E o Corinthians que, cara, ontem perdeu pro Atlético Mineiro, né? Perdeu por 2-0. O Corinthians, cara, que não consegue ter uma sequência, uma equipe que começou aí com um teor muito polêmico esse início de temporada, colocando um cara ali que acho que era da área de desempenho como treinador, né, que era o Fernando Lázaro, aí trouxe o Cuca, aí deu aquela polêmica toda, né, daquela situação do Cuca, respeito às minas e etc, né, e agora foi lá e resgatou o Vanderlei Luxemburgo, que há muito tempo não executava um trabalho no futebol brasileiro, né, e o Vanderlei Luxemburgo retorna e até agora não conseguiu vencer, né, ele estreou, se eu não me engano, contra o Independente Del Valle, perdeu, né, jogando lá na Arena Corinthians, na Arena Neoquímica, né, e perdeu o clássico, empatou o clássico aí contra o São Paulo, né, perdeu o clássico pro Palmeiras, não está conseguindo realmente ter uma sequência de vitória e ontem perdeu, né, no jogo das oitavas de finais pro Atlético Mineiro, jogando lá no estádio lá do Atlético, né, por 2-0, né, 2 gols de Paulinho. E, cara, agora vai aí, né, com muitas cobranças, muitas críticas por parte da torcida do Corinthians. O Vanderlei Luxemburgo pegou um pepino enorme para assumir, né? E o Corinthians, cara, com certeza, se continuar nessa batida ruim, cara, ó, Série B te aguarda, hein? Se preocuparam tanto com o Vitor Pereira chegando aqui no Flamengo que esqueceram do próprio clube, que esqueceram do próprio time, né? E hoje o Corinthians está aí penando, né, para recuperar um bom desempenho. Eu acho que, sinceramente, cara, o Luxemburgo, ele é um cara que fala demais, eu vejo a entrevista em coletiva nele, mas não tá dando uma consistência para essa equipe do Corinthians. Eu acho que a equipe do Corinthians pode apresentar muito mais que está apresentando com esses jogadores. A gente viu o Vitor Pereira, que conseguiu, embora não fez um bom trabalho aqui no Flamengo, que conseguiu, né, levar uma equipe do Corinthians, mesmo limitada, a umas quartas de finais da Copa Libertadores e a final da Copa do Brasil com possibilidade de ganhar, porque foi para os pênaltis, né? E falando até mesmo de Corinthians, Copa do Brasil e Flamengo, que o Flamengo ganhou e foi campeão em cima do Corinthians, com certeza, cara, é uma partida que o Flamengo tem que entrar muito atento, o Flamengo tem que entrar assim como entrou no Fluminense. O Flamengo tem que continuar nessa batida, tem que continuar nessa pegada de 220 o tempo todo, intensidade, irmão, tá ligado? Tem que continuar, porque o Corinthians com certeza, além de querer se livrar logo dessas críticas, né, e poder ter uma sequência de trabalho tranquila, né, com certeza essa final da Copa do Brasil, que o Corinthians perdeu ano passado pro Flamengo, tá ali viva. Dá um tempero, né, para essa partida que o Flamengo joga em casa, no Maracanã, diante da sua torcida, e com certeza o torcedor do flamenguista vai lotar o Maracanã para assistir esse clássico do futebol brasileiro, né? Então, tipo assim, cara, o Corinthians é uma equipe que com certeza, mano, vai querer dar a volta por cima, e o Flamengo, por vir aí dominando no cenário nacional durante esses anos, por ter ganhado, né, o clássico diante do Corinthians na final da Copa do Brasil, o Corinthians vai querer dar a volta por cima, vai querer pegar esse jogo para desforrar tudo isso que ele vem vivendo, que é um mau momento. Então é um jogo que o Flamengo não pode ser aquele de levanta defunto, né? Porque o Flamengo é um time que se notabiliza muitas das vezes por levantar times que vêm de sequências muito ruins, né? Então
Flamengo e Corinthians, a gente vai trazer o pré-jogo aqui logo menos, né? Então se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Deixe seu comentário também, o que você acha desse clássico, tá bom? Compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negras. Não esqueça de ativar o sininho da notificação também, tá ok? Então Flamengo e Corinthians, né? Agora virada de chaves, né? Esquece um pouco esse clássico Flamengo e Fluminense, depois a gente volta a focar nisso. Ainda tem Libertadores, né? Ainda tem jogos aí pela frente. Vamos focar, vamos progredir também para a gente chegar forte para esse segundo jogo contra o Fluminense, né? O segundo jogo aí das oitavas de final da Copa do Brasil, tá ok? Então é isso aí, saudações rubro-negras.